Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui em uma live do Instituto de Estudos e Pesquisa do Movimento Operário e do Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Humana, GEPOSH. Estamos fazendo essa live pelo Facebook. Eu sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará, e estou aqui para um diálogo com o professor Emanuel Ferreira Lima, ou Lima Ferreira, né, Manuel? Isso. O professor Emanuel é professor da Universidade Regional do Cariri. Ele é professor do Departamento de Economia. Ele é sociólogo, doutor em sociologia. E o mais importante ainda, tem uma larga militância sindical. O professor Emanuel foi dirigente do Sindicato dos Docentes da Universidade Regional do Cariri, né, o Sindurca, foi dirigente do sindicato da Universidade Vale do Acaraú, Estadual Vale do Acaraú, Sindiúva, né? E tem uma larga experiência no movimento e mobilizações sociais. Estamos aqui com uma temática específica, que é discutir conjuntura. Mas, como é a nossa perspectiva, nós queremos discutir conjuntura mergulhando nas raízes da conjuntura, nos fundamentos da conjuntura. Entendemos que não basta apenas descrever a sucessão dos fatos que estão ocorrendo. Mas por que é que os fatos estão ocorrendo dessa maneira? Quais são as tendências? Quais são as possibilidades? A partir da perspectiva dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, certo? Então, professor Emanuel, certo? Qual é o contexto histórico, vamos dizer assim, o contexto histórico internacional no qual ocorre as atuais movimentações da conjuntura brasileira? Como é que você faz essa leitura, né? Tudo bem que tem, por exemplo, há uma crise econômica, há uma crise ecológica, há uma crise sanitária. Mas do ponto de vista da luta de classes, né? Como é que você percebe a conjuntura internacional? Bem, nós estamos, segundo alguns economistas, né, como Nouriel Roubini, está se desenhando a possibilidade de uma grande depressão em 2020. Né? Ele já havia anunciado isso, agora a pandemia do coronavírus vai, digamos, potencializar isso aí. A crise de 2007 e 2008 não foi debelada, né? Os países foram sofrendo os efeitos da crise de forma assimétrica, e agora nós estamos vendo o efeito da crise que é anterior à eclosão da crise do coronavírus. E houve grandes mobilizações na América Latina e no mundo. E possibilidade também de guerras, né? Como está ocorrendo no Oriente Médio. Enfim, os Estados Unidos estão numa crise profunda e pretende sair da crise impondo sanções econômicas, guerras a outros países, outras regiões, para tentar sair da crise. Para você. Fred? Sim, sim, sim. Então, o quadro é esse. Crise, como toda crise do capitalismo, né, essa não é uma crise pontual. Nós tivemos crises pontuais, como aquelas que ocorreram em 2000 no período anterior, mas nós tivemos uma crise que foi uma grande depressão em 1873 até 1895, a de 29, e essa também promete ser uma grande depressão, e o capitalismo, para sair dessas grandes depressões, ele não vai sair de uma maneira parlamentar ou dialogando, ele vai sair através de guerras, impondo o ônus da crise em outros países e outros povos. Então, a tendência fundamental da conjuntura atual é o acirramento da luta de classe e da luta e pela disputa internacional entre a Alemanha, Japão e Estados Unidos. Então, isso abre uma enorme possibilidade
para a atuação da classe trabalhadora. Eu lembro que houve um debate na Argentina sobre o que eles chamaram lá de catastrofismo, né? O Pablo Resnick, que era um grande dirigente do Partido Obreiro e intelectual marxista, do outro lado estava o Cláudio Katz, e acusavam o Pablo Resnick de catastrofista, né? Mas o Pablo Resnick deu uma resposta muito interessante, né? Falando que o capitalismo ele é catastrófico, que mais cedo ou mais tarde, devido às suas contradições internas, ele entra num período de crise e abre a possibilidade de revoluções sociais. Então, essas são as tendências fundamentais que nós estamos, digamos assim, visualizando. Além disso, os Estados Unidos, para sair da crise, ele também está querendo, digamos, pressionar a Venezuela, mandou uma frota para o Caribe, instituir um prêmio de milhões de dólares pela cabeça do Maduro, colocando que o Maduro é um narcotraficante. Algo parecido com o que eles fizeram com o Noriega. Só que a Venezuela não é o Panamá, né? Mas o que eles querem, na verdade, é criar uma guerra para exportar os problemas e porque se avizinha também as eleições nos Estados Unidos. E o Trump ele está metido em sérios problemas porque ele desdenhou o coronavírus, disse que era uma gripe, né? E agora nós estamos vendo que os Estados Unidos é o epicentro dessa crise. Então, há uma junção, hoje, da conjuntura internacional e nacional, de uma crise ao estilo de 1929, com a gripe espanhola, que os seus efeitos serão catastróficos, né? E as medidas do governo não são feitas no sentido de salvar a classe trabalhadora, na verdade, da pandemia e da crise. É primeiramente para salvar os bancos e os lucros. Emanuel, o que você pensa sobre a seguinte afirmação que está sendo divulgada? De que está ocorrendo um recuo do neoliberalismo na Europa e que os setores dominantes europeus estão voltando para o keynesianismo, por causa do combate ao coronavírus. Você acha que é uma tendência que está acontecendo de fato, ou isso é só uma leitura equivocada? O que é que você percebe? Eu li alguns economistas falando que o New Deal do Roosevelt foi uma escolha do Roosevelt. Mas, na verdade, não foi uma escolha do Roosevelt porque ele era progressista. Houve a década de 30 nos Estados Unidos, após a crise, foi considerada a década vermelha nos Estados Unidos. Né? Crescimento do sindicato, de greves com ocupação de fábrica. Detroit era a base industrial dos Estados Unidos, então o Roosevelt agiu como a vanguarda da burguesia norte-americana, instituindo o New Deal, que houve dois momentos de New Deal. Né? Eu não considero dessa forma. A possibilidade de setores neoliberais empalmarem o neo-keynesianismo é muito difícil. Quando acabar a crise, eles vão querer cobrar as dívidas, vão implementar mais ataques aos trabalhadores. Por quê? Porque o capitalismo se encontra numa crise. E a forma do capitalismo sair dessa crise é aquilo que o Marx já falava no Manifesto Comunista. Encontrando novos mercados, intensificando a exploração de antigos mercados e com guerras, né, para destruir as forças produtivas. Então, essa é uma visão que eu acho otimista e ingênua, né, porque a financiarização do mundo continua. Né? Então, eu acho uma visão muito otimista, muito rósea do que vai ocorrer. Na verdade, nós vamos ver a eclosão de guerras, a intensificação da luta de classes. É isso que nós vamos ver. E não a burguesia tentando dominar através de mecanismos parlamentares, né? e não também criando instituições multilaterais. A tendência é o acirramento entre a competição entre os países, a China, os Estados Unidos, a Alemanha, e a assunção da luta de classe no cenário internacional de forma muito mais acentuada. Certo. Manuel, para a gente adentrarmos a conjuntura nacional, eu penso ser interessante, para avaliar a conjuntura nacional, ver várias determinações. A primeira que eu queria que você expusesse é sobre a natureza específica, quer dizer, qual o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. O Brasil que teve um passado escravista colonial, né,
que mais ou menos começou um processo incipiente de industrialização depois da chamada Revolução de 30, depois teve o salto da década de 50 e 60, depois veio o desenvolvimentismo autoritário do regime militar, depois, com a ascensão do PSDB, do neoliberalismo, houve uma política de desindustrialização, passou, né? Aí eu acho que esse é o centro da questão, dos anos do PT, governo Lula, os dois governos Lula, o primeiro governo Dilma, né? Que tentou reverter isso ou não tentou reverter, certo? Então, como é que hoje, como é que você vê o solo material no qual se desenvolve a atual conjuntura nacional? Quais são as condições que hoje estão postas para o Brasil, né? O Brasil é um país em franca decadência, recolonização. Como é que você percebe isso? Olha, desde o Collor, o governo, no governo Sarney, com o Cruzado, foi o último respiro, né, do chamado desenvolvimentismo brasileiro. E logo depois a burguesia foi ganha para o projeto neoliberal, né, que foi capitaneado pela Febraban, pelos bancos. E o processo de redemocratização, ela veio acompanhada, na verdade, das políticas neoliberais. A Constituição de 88, né, junto com a CLT, que era considerado o Estado do Bem-Estar Social no Brasil, logo depois da aprovação, ela foi sendo desmantelada, ou então ela foi feita de letra morta, digamos assim. Então, o governo Collor assume, né, depois naquele período, ele pioneiramente tenta implementar o neoliberalismo no Brasil, fracassa pela escassa base social dele, assume o Itamar, né, ele renunciou para não sofrer o impeachment, e depois, nas eleições, assume o Fernando Henrique, que ele consegue mais êxito, porque a burguesia já estava ganha para esse projeto neoliberal. Então, a partir daí, vem o desmantelamento daquele parque industrial que foi montado de 30 até 80, com Vargas, Juscelino, né? Então, esse processo de desmantelamento e de desindustrialização do Brasil, ele foi acelerado no plano real, que, sob o mote do combate à hiperinflação, houve um processo intenso de desnacionalização, de privatização, né, de entrega das riquezas nacionais ao capital financeiro internacional. Então, o Brasil já estava entrando num processo de estagnação e semi-estagnação desde a eclosão da dívida externa, né, que aí o FMI passou a controlar a economia da América Latina. O Brasil também sofreu fortemente esses efeitos, tanto que a economia crescia menos, né, e a partir do consenso de Washington, com a imposição do decálogo do consenso de Washington, os países latino-americanos, inclusive o Brasil, passou a crescer bem menos, né? E aí foi quebrando aqueles elementos que possibilitaram que o Brasil tivesse fortes taxas de crescimento. E o Brasil foi cada vez mais tendo uma subordinação, uma adequação cada vez mais subordinada à divisão internacional do trabalho, né? Certo. Dentro desse panorama que você sintetizou bem, como você localiza o ciclo petista, certo? Eu tenho e aí eu acho que a gente tem que discutir, antes do ciclo petista, qual a natureza das direções do movimento operário e popular, né, que ressurgiu, se reorganizou, lutando contra a ditadura militar, né? O Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores surgiram de lutas massivas, né? De processo de auto-organização da classe trabalhadora, tanto da cidade como do campo, né? E houve toda uma evolução política que possibilitou o Partido dos Trabalhadores se tornar não só a força hegemônica nos setores dos trabalhadores e trabalhadoras organizado, mas, ao mesmo tempo, conseguir
um deslocamento das camadas médias, né? Inclusive uma aliança com setores da burguesia que possibilitou a vitória do Lula, né, na presidência da República. Ele já tinha concorrido, se não me engano, 4 vezes. Então, primeiro, como é que você vê essa evolução, ok? Para depois eu fazer outra pergunta sobre a natureza específica do governo PT, porque eu acho isso muito interessante. Eu acho, minha opinião pessoal, um reducionismo primário e vulgar associar o Partido dos Trabalhadores à burguesia, de forma direta, né? Então, é um partido burguês, é um partido... Não sei se é necessariamente isso, porque é um partido que hegemoniza a classe trabalhadora, né? Então, como é que foi essa evolução? Se isso foi positivo, foi negativo, o que é que significou, né? Porque essa é uma determinante da conjuntura, né? O caráter, a evolução política do Partido dos Trabalhadores. Eu ouvi o Ciro Gomes falando hoje, ele falou no Lula-petismo, né? Lula, exatamente, né? E colocando que o PT é o grande responsável pela crise atual. Por mais que o PT tente agradar, o Lula tente agradar, o setor do PT tente agradar, o Ciro Gomes, ele é muito enfático, muito veemente na crítica ao lulismo, né? E também o Nildo Orix, né, coloca o sistema petucano. Eu entendo que isso é uma forma de introduzir no Brasil o terceiro período da Internacional Stalinista, né, de uma forma tupiniquim, né? Ou seja, que na Alemanha eles associavam o SPD como sócio-irmão, né, do NSDAP, do Partido Nacional Socialista Alemão, que levou a um desastre completo, né? Então não dá para associar o PT à burguesia, né? O PT nasceu da luta da classe trabalhadora, tem uma direção muito reformista, né? Mas o Lula foi preso, é diferente do Fernando Henrique, né? Que recebe todas as honrarias da mídia, da burguesia. E por que a mídia e a burguesia não engolem o Lula? Porque na base do PT e da CUT tem imensa classe trabalhadora, com sindicatos, né, no campo, na cidade, estudantes. Então não dá para você confundir isso aí. Daí a necessidade de prender o Lula para impedir que ele participasse das eleições, e o Bolsonaro só ganhou as eleições porque o Lula estava preso, devido ao golpe que existiu no país, né? A Operação Lava Jato, a destituição da presidente Dilma Rousseff. Então, o PT, né, muita gente achava que com os escândalos da Lava Jato e com a destituição da Dilma, o PT iria retroceder e estagnar. Mas, pelo contrário, né? Ele cresceu bastante em relação à referência das massas, né? Então, foi uma análise muito simplista da realidade. Né? Uma coisa é a direção do PT, a direção da CUT. Outra coisa é a base, né, do PT e dos eleitores do PT que querem transformações reais na realidade brasileira. Né? Ótimo. Bem, eu gostaria de agradecer a participação, quem está nos assistindo, a Raquel Bianot, a Cidinha, lá de São Paulo, o Caleb Fontinelli, amigo nosso, Sávio, certo? A Caroline, o Rafael Guarani Kaiowá, Carla Costa, Marcondes, Heraldo Silva, ok? Tem várias perguntas aqui. A professora Cátia Lima nos prestigiando, ok? E, Emanuel, localize, por favor, o que foi o governo Lula, o que foi o ciclo do PT, porque nós temos duas posições que eu considero extremadas. Uma é a posição que, devido à força política, ao projeto do PT, a visão estratégica do Lula, a capacidade dele de conseguir trabalhar com setores divergentes, fez um governo que conseguiu ser, vamos dizer assim, um governo de unidade nacional. Então, o resultado foi que, como o Lula disse, os banqueiros nunca ganharam tanto, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma expansão no sistema superior de ensino, né? Nós tivemos várias políticas identitárias, pelo menos juridicamente, né, legalmente estabelecidas.
Tivemos uma posição internacional, de alguma forma, não vou dizer independente, mas autônoma de aproximação com países como a Índia, como a Rússia, como a China, ok? Entre outras coisas, certo? Há um outro setor que, diante disso, vai dizer que o governo Lula é um governo de conciliação de classes. E aí, fechou, é isso aí, pronto. Né? Eu acho essas duas visões extremadas, né? Primeiro, porque a gente tem. Eu sempre coloco isso. Quando você fala de conciliação de classes, você tem que dizer o que é que significa não conciliação de classes. Né? Se tem uma política de conciliação de classes, o que é que seria uma política de independência de classes? Sinceramente, eu não identifico, a não ser que sejam pequenos agrupamentos, pequenas correntes, que tenham a política de independência de classe. Mas, do ponto de vista da esquerda legal organizada hoje no Brasil, é difícil a gente afirmar, certo, peremptoriamente, que existe uma política de independência de classe, do ponto de vista, digo eu aqui, a partir do marxismo. Então, um fato objetivo, o que é que significou o governo do PT? Porque tem uma coisa interessante. Houve uma mobilização, depois vai chegar, vamos avaliar essa questão do golpe de Estado, se houve, se não houve, mas houve uma mobilização de setores da burguesia interna, para a gente não utilizar a burguesia nacional, né? Que é um termo muito carregado, que está associado à visão de uma burguesia nacional que se confronta com o imperialismo. Essa nossa burguesia interna, eu acho que não tem essas características. Houve um acordo de setores hegemônicos da burguesia interna, com setores internacionais do imperialismo, principalmente norte-americano, extrema-direita, outras coisas aí, que possibilitou, vamos dizer assim, o impeachment da presidente Dilma. Certo? Então, pelo menos, aí é que tem uma discussão. Esse projeto tinha como prosperar? Esse projeto se chocou contra os interesses de setores hegemônicos nacionais, internacionais? Como é que é? Você vê isso. Primeiro, o que foi o período petista? Dois, por que é que houve essa mobilização contra o governo do PT? Em breve eu vou levantar as perguntas, os questionamentos de quem está nos assistindo. Certo. Vou tentar responder. O PT assumiu o governo depois da crise de 2001, né, na Argentina. A burguesia brasileira temia algo semelhante no Brasil. O governo Fernando Henrique estava muito desgastado, o PSDB muito desacreditado, e o Lula assume um quadro de crise. O primeiro governo dele foi muito ortodoxo, no sentido de manter estabilidade, taxas elevadas de juros, né, fazendo muitas concessões ao capital estrangeiro, tanto que houve um racha na esquerda naquela época, que um setor saiu até da CUT, né, alegando que o PT, a CUT estariam totalmente rendidas à grande burguesia. No segundo, a partir de 2006, depois da crise do mensalão, o Lula passa a assumir outra política, né? Também houve o boom das commodities, né? E isso possibilitou que o Lula fizesse algumas medidas mais favoráveis à classe trabalhadora. O governo Fernando Henrique, ele favoreceu principalmente o capital financeiro, a burguesia financeira. O Lula foi um grande governo de conciliação, é verdade. E um governo de conciliação é possível quando há crescimento econômico e uma economia internacional favorável. Tanto que quando se exaure essas condições, né, de crescimento econômico, então a burguesia começa a assestar golpes cada vez mais profundos no governo Dilma. Né, e começa a articular um golpe porque ela queria se assenhorar do fundo público para si e para os bancos. Aquele famoso ditado, né? Como a farinha pouca, primeiro o meu pirão. Então, por isso que o governo foi derrubado. Outra coisa, no plano internacional, o Lula houve uma política externa mais independente, né? Tanto que ele, o Chaves e o Kirchner, eles vetaram a ALCA em 2005, né? Embora também o Lula tenha mandado tropas para o MINUSTAH, né, tropas para o Haiti. Esses militares que deram o golpe, eles foram formados naquela escola do Haiti de repressão ao povo haitiano, né, que para eles foi uma espécie de escola para reprimir a população.
Então, a partir da reeleição da Dilma, o golpismo já começa a mostrar a cara e queria apiar a Dilma do poder. Então, o governo Lula foi um governo de conciliação, que isso é possível quando há um crescimento econômico, quando você tem gordura para isso aí. Né? Quando isso não foi mais possível, então eles apiaram o governo do PT, em 2016. Foi um governo de conciliação nacional, né? Favoreceu muito aos bancos, mas, ao mesmo tempo, o BNDES favoreceu muito as empreiteiras. E os norte-americanos não estavam contentes com a atuação das empreiteiras brasileiras no mercado internacional. Então, esse foi um dos elementos, né? E a descoberta do pré-sal também foi outro elemento importante, né? Que pode explicar por que os Estados Unidos conspirou diuturnamente para derrubar o governo. E a construção do submarino nuclear. Então, o governo Lula tentou reconstituir a burguesia, digamos, nacional, que tinha sido praticamente desintegrada com o Fernando Henrique, né, que só favoreceu o capital financeiro. Então, a Operação Lava Jato foi o biombo desse processo, né? O próprio PT não viu o perigo, o risco da Operação Lava Jato, que tinha como mote o combate à corrupção, que é uma bandeira que as elites, a classe dominante brasileira, sempre utilizaram para derrubar governos nacionalistas, né? Fizeram isso com Vargas. A UDN, a República do Galeão, liderada pela Aeronáutica, né? Até levarem o Vargas ao suicídio. Mas, por ironia da história, o Vargas se suicidou, e a população saiu às ruas, quebrando o Jornal Globo, quebrando representações simbólicas do golpismo e conseguiram impedir o golpe naquele momento. Com o JK também tentaram, certo? E o interessante, só uma ponte aqui, Emanuel, que inclusive quebraram os jornais da imprensa do Partido Comunista Brasileiro, né? Também, do PCB. O PCB naquela época era um dos principais opositores a Vargas, mesmo quando ficou claro que a embaixada dos Estados Unidos é um dos principais conspiradores contra Getúlio. Isso é verdade. Assim como também o PC argentino conspirou também, certo, contra Vargas, né? Tanto que um dos elementos que levou o Guevara a ter uma certa desconfiança do PC é exatamente o papel que o PC argentino teve na deposição do Perón. Né? Junto, inclusive, com Pode falar. Você concorda? Primeira coisa, você concorda que houve um golpe de Estado no Brasil? Eu, pelo menos, entendo. Há uma leitura que fala assim: houve um golpe parlamentar, midiático e jurídico. Eu acho que isso é a forma, né? Porque, de um ponto de vista mais profundo, o golpe militar, ou um golpe de Estado, significa necessariamente uma mudança de regime político, né? Ou seja, uma articulação das instituições no sentido, vamos dizer assim, mais autoritário e tudo. Então, você acha que em 2016 houve, como o setor diz, uma ruptura dentro de uma continuidade, houve, de fato, um golpe de Estado contra um governo de conciliação de classes, mas que não era um governo, vamos dizer assim, que não estava agradando nem o imperialismo, nem os setores hegemônicos do capital nacional, né, do capital interno. O que é que você acha? O grande problema da análise, né? Houve setores da classe trabalhadora e partidos que diziam: não, o PT não vai ser golpeado porque ele está satisfazendo todos os apetites, né, da burguesia internacional. Mas o grande problema é que o PT não tem vínculos orgânicos com a burguesia como tinha o PSDB. Por isso que eles tiveram que aceitar o governo do PT diante da crise, né? Mas da crise de 2001. Mas o PSDB queria retornar ao governo e os meios de comunicação, a grande burguesia, diante da crise, também queria o retorno do PSDB, né? Porque a nossa burguesia também passou por um processo de financiarização. Então, o golpe é golpe, independente se for um golpe jurídico, midiático, é tanto que hoje todos comentam, até o próprio Temer, que aquilo foi um golpe, né? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia como se fosse um tipo ideal weberiano, né?
Você tem uma tipologia, diz não golpe, tem pronunciamento de militares, setores da sociedade apoiando os militares, tem tanques nas ruas, né? Fechamento do Congresso Nacional, mas não foi esse o caso. Em Honduras ocorreu mais ou menos nesse modelo, mas o golpe brasileiro... Paraguai, né? Paraguai, mas no Brasil não. Mas não deixou de ser um golpe que derrubou um governo eleito, com a justificativa esdrúxula, né, as pedaladas fiscais, que aquilo ali foi, na verdade, uma decisão política da burguesia de retirar o PT do governo, que, infelizmente, o PT não teve digamos, a virtude de chamar e mobilizar a população contra o golpe. Primeiro, eles acreditavam que não haveria golpe, né? Quando o golpe estava se desenhando claramente, eles falaram que o Senado não iria aprovar o golpe. Depois falaram, né, que o Supremo não iria sancionar o golpe, né? E depois setores do próprio PT, mais moderados, queriam virar a página do golpe. E quando a burguesia e o Lava Jato queria prender o Lula, e os meios de comunicação não apoiavam isso aí, uma ação totalmente arbitrária, inconstitucional, eles falaram que não era possível prender um líder popular como o Lula, e o Lula foi preso, certo? Então, ali foi um golpe, claro. Por exemplo, você pega Eduardo Luttwak, ele vai falar que golpe, né, um modelo de golpe, que é a ocupação do centro estratégico dos setores do Estado para alijar outros setores. Mas um golpe de Estado, né, ele pode também ter outros contornos. Assim como não há só um modelo de fascismo, você pode ter outros modelos de fascismo. Mas qual é a essência do fascismo? Né? É aniquilar fisicamente a classe trabalhadora e exterminar os organismos da democracia operária. Assim como o golpe, certo? É uma espécie de cesarismo para enfeixar poderes nas mãos, né, do executivo, para implementar, no caso do Brasil, o programa Ponte para o Futuro. Na verdade, foi uma ponte para o passado, né? Nós estamos vendo o efeito dessa política ultraliberal de destruição do país, das forças produtivas, do emprego, da saúde, que está levando o país ao caos completo. Certo. Aqui uma pergunta que vem bem a calhar do Marcondes. Marcondes pergunta, Marcondes, como é que vocês percebem a situação dos militares no governo nesse momento, né? Então, vou ampliar. Como é que você vê a posição dos militares, né, enquanto camada social, enquanto elemento da burocracia do Estado, né? Como é que eles se posicionaram, se posicionando, né? Que é a posição, se há uma tensão entre a cúpula das Forças Armadas, a base das Forças Armadas, né? Eu tenho um texto muito interessante do Jacob Gorender, Combate nas Trevas, que ele vai questionar uma visão que tinha o antigo Partido Comunista Brasileiro, até o golpe, né, dos setores nacionalistas do Exército, né? E ele dizia o seguinte, você tem setores, você tem a base social, você tem a estrutura, né, e o espírito de corpo, né? Então você não pode analisar os militares, as Forças Armadas, né, apenas pela base social, apenas pela ideologia e tudo. Então, como é que você analisa hoje, né, e como é que os militares foram se aproximando, né? Porque hoje, sinceramente, alguns observadores fazem análise que tem mais militar no governo, né, no primeiro, segundo, terceiro escalão, do que a época do regime militar, da ditadura militar. Então, como é que você percebe isso? Bem, primeiro os militares, a gente até discutiu no sábado passado, os militares de hoje não são os mesmos militares da década de 60 ou 70. Né? Você tinha setores entreguistas, né? Você tinha nacionalismo de esquerda nas Forças Armadas, tinha o comunista ligados ao PCB, e você tinha nacionalista de direita. Hoje as Forças Armadas é mais homogênea nesse aspecto. O golpe se viu para retirar das Forças Armadas os setores nacionalistas de esquerda dentro das Forças Armadas. O Ciro Gomes disse na internet que é um governo dos militares de pijama. Mas certamente os militares da ativa estão dando apoio aos militares de pijama. Né? Então, se há dissensões dentro das Forças Armadas, nós não sabemos porque, como não há um setor como cabos, soldados e sargentos que atuavam, né,
fazia uma exigência que vinha desde o início do século XX, né? O pessoal fala muito nos tenentes, mas esquecem também muito cabos, soldados e sargentos. Né? Hoje nós não temos um quadro disso aí, mas certamente, mais cedo ou mais tarde, o discurso do Exército, a doutrina, que defende o país, a soberania, vai se chocar com as medidas do Bolsonaro, que é de entrega das riquezas nacionais e de submissão completa ao imperialismo norte-americano e genuflexão aos norte-americanos. O estudo sobre as Forças Armadas brasileiras ficou no esquecimento, né, durante muito tempo. E eu vi alguns antropólogos e estudiosos que se prendiam a aspectos formais da caserna, da estrutura militar, como se eles tivessem sido ganhos para a democracia. Eu até ria, né, porque a estrutura militar é uma estrutura de comando. Né, e como você não tinha mais setores democrático dentro das Forças Armadas, a tendência do Exército era ser cada vez mais antidemocrática, que já começou lá dentro do governo Sarney com Leônidas Pires, né? Isso. Que era ministro na época. Os militares brasileiros, eles se assemelharam muito aos militares na República de Weimar. Eles nunca apoiaram a República de Weimar, eles ficaram descontentes com a derrubada, né, com a Revolução de Novembro de 1918, eles achavam que aquilo era uma bagunça, na visão deles. Eles sempre guardavam as bandeiras, as honrarias do Segundo Reich, né, do Império Alemão, e lutavam para derrubar a República de Weimar. E houve um acordo com os militares, o SPD, né, o Ebert, fez um acordo com o comando alemão para que a transição, certo, para a República. E arcou com o ônus dessa transição. É tanto que a ideia da punhalada pelas costas, que foi estabelecida na Alemanha, certo, foi para salvar a honra do exército alemão, que estava praticamente perdendo tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entra em guerra, né? Então, os militares brasileiros, eles apoiam o governo Bolsonaro, dão suporte ao governo Bolsonaro, e a tendência com o desgaste do governo Bolsonaro, devido ao seu programa, né, devido à sua atuação em relação ao coronavírus, é de ficar cada vez mais impopular e cada vez mais isolado. Mas o Tasso Gereissati disse uma coisa que para a gente dá para compreender bem como a burguesia vê o governo Bolsonaro. Ele disse, que é o presidente do PSDB, né? Presidente do PSDB, que ele disse, economicamente o governo vai bem, antes da eclosão do coronavírus. Politicamente é um desastre, mas mostra que a burguesia ela dá apoio, né, às medidas de destruição nacional da economia. Né? O que ele discorda é a extravagância do Bolsonaro. Né? Muita gente acha que o Bolsonaro é louco, né? Mas na loucura dele, como alguns falaram, tem um método. O Hitler é considerado louco também, mas tinha método. Né? Ele faz bravatas, né? Aí depois querem colocá-lo dentro de uma disciplina, mas logo ele é como se ele fizesse uma meia-culpa, mas logo no dia seguinte ou dia depois ele vai à imprensa e comete a mesma bravatas. O Bolsonaro, como todo fascista, não tem muito apreço pelo seu povo. Qual era a ideia do Hitler? Se o povo alemão não está à altura, né, da tarefa histórica que foi colocada para ele, né, então que ele pereça. Essa era a ideia do Hitler. Né? A mesma ideia do Bolsonaro. Não importa se o povo vai sofrer, se vai ser penalizado, se vai morrer milhares ou milhões de pessoas. O que importa é seu projeto de poder e ele vai levar isso à frente. Né? Por isso que foi um erro crasso da esquerda brasileira não levantar o fora Bolsonaro, né? Desde o momento que ele assumiu. Por quê? Porque a eleição foi antidemocrática, foi um golpe, né? E a prisão do Lula impossibilitou a vitória do PT. Porque se o Lula fosse o candidato, o Bolsonaro não teria ganho a eleição. E ele ganhou a eleição sem participar sequer de um debate. Queria ficar notório, certo? As estultices dele, né? Certo? E a incapacidade dele de gerir o país. Então, o Bolsonaro é apoiado fortemente pelos militares. Há uma discussão, se não estão exagerando, a notícia que foi veiculada, que o Bolsonaro agora vai ser fortemente controlado pelo general Braga Neto. Né? Mas quem tem um apoio ainda popular ainda é o Bolsonaro. O apoio popular, digamos, entre aspas, mas tem um setor, certo, que ainda apoia fortemente o Bolsonaro.
está caindo, né? Sério que 17, isso é uma pesquisa, 17% dos que apoiaram o Bolsonaro já estão arrependidos. Os militares brasileiros não saíram muito desgastados com o golpe de 64, como eles vão sair agora. O Ludendorff, que saiu como candidato à presidência do Partido Nazista em 25, quando o Hindenburg chama o Ludendorff, chama o Hitler para assumir a chancelaria, né, o Ludendorff mandou um telegrama para o Hindenburg dizendo o seguinte: você vai levar o país ao desastre completo, nomeando esse cabo, né, para ser o chanceler, e ele vai levar a Alemanha ao desastre. Então, o Bolsonaro já está levando o país ao desastre e vai, digamos assim, vai ferir, digamos assim, fortemente a imagem das Forças Armadas. Aquilo que o Exército Brasileiro não conseguiu com o golpe de 64, que ele conseguiu, digamos, a retirada estratégica durante aquele período, um acordo com setores da burguesia, né, uma transição pactada, eles vão agora sair profundamente desgastados da sua imagem com o Bolsonaro. Podemos até comparar, pode ser que haja algo semelhante com o que ocorreu com os militares na Argentina, né, que saíram profundamente desgastados pelo massacre, o genocídio que eles implementaram e pela derrota vergonhosa na Guerra das Malvinas. O Bolsonaro também está fazendo digamos assim, essa guerra que ele está travando não é contra o coronavírus, é contra a população. Tanto que não há coordenação nacional, não há testes massivos, né, e ele é contra até o isolamento social. Como é que ele chama? Isolamento vertical. Ele defende o isolamento vertical, né? Mas, na verdade, o Bolsonaro está toda hora torpedeando isso aí. Então, é um verdadeiro... É o Capitão Corona que apelidaram, né? Porque, na verdade, ele age em função do agravamento da crise no país para sair como um grande Bonaparte e tentar implementar um golpe no Brasil. Manuel, você disse uma coisa muito interessante, muito importante. O apoio dos partidos que expressam os interesses da burguesia interna e do capital financeiro ao programa econômico do Bolsonaro, né? É bom destacar que PSDB, o DEM, né, os democratas, MDB e também setores do PSB e do PDT apoiaram o impeachment, apoiaram as medidas da reforma trabalhista, né? Apoiaram aí a destruição da Universidade Pública Brasileira, né? Apoiaram a PEC da morte, né? A Emenda Constitucional 95. Esses setores, quer dizer, o Tasso Gereissati não falou mal do governo Bolsonaro quando atacou os direitos de milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, acho que isso é importante que você destacou, né? Por quê? E aí entrar numa outra questão, porque há um setor, né, dos movimentos sociais, da direção, né, que na base é difícil dessa posição, de que você tem que se aproximar do PSDB, se aproximar do MDB para tentar isolar o mal maior. Bem, como você é sociólogo, eu também, nós não temos uma visão unilateral das coisas, nós gostamos muito de história, né? Essa ideia lembra muito a ideia de frente popular defendida pelos stalinistas, né? Que dizia assim, você tem uma burguesia democrática e você tem uma burguesia reacionária. Então, vamos nos aliar com a burguesia democrática contra a reacionária. Bem, historicamente, toda vez que isso foi feito, pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, os trabalhadores, inclusive os próprios PCs, se deram mal, né? Então, quer dizer, e aí eu queria já adentrar logo para a gente, daqui a pouco a gente vai estar finalizando, mas qual seria, já que nós temos uma grande política aí de conciliação de classes, quais seriam os elementos de uma independência de classe? Né? Primeiro, frente única ou frente ampla? Né? E como é que diante disso, qual a posição diante do governo Bolsonaro? Você já disse, tem que ser fora Bolsonaro. Só tem momentos, eu acho, para concluir, que a dialética superou a lógica formal. Mas superou como? Incorporou, não é? Então tem momentos que é a lógica formal mesmo, ou seja, ou você é fora Bolsonaro ou fica Bolsonaro, no momento hoje. Não tem meu tempo, Tipo assim, não, eu sou contra o fora Bolsonaro, eu quero lutar com...
não existe isso, né? É como na época da ditadura militar, quando a gente começou a militar ainda jovem, né? A gente dizia, baixa a ditadura. Ou seja, o centro era derrubar a ditadura, né? Então, eu queria que você fosse por esse caminho, né? Essa tendência que está surgindo, inclusive o governador do Maranhão, do Partido Comunista do Brasil, Flávio Dino, né? Aventou até a possibilidade que o Mourão seria melhor do que o Bolsonaro, entendeu? Quer dizer, e há setores das classes dominantes que estão querendo, na minha visão, um bolsonarismo sem o Bolsonaro, né? Tira o Bolsonaro e fica o Mourão com o mesmo programa e tudo mais. Como é que você vê isso? Como tendência da conjuntura? O governo Bolsonaro é um governo do baixo clero, né? Então não era a opção preferencial da burguesia. A opção era o candidato do PSDB, que não teve condições, né? O PSDB foi praticamente liquidado nas eleições, ou Ciro Gomes. O Bolsonaro acabou ganhando o espaço que era do PSDB. E a burguesia pensou, bem, só tem o Bolsonaro, vamos com o Bolsonaro. Não é? Só que a própria burguesia hoje está sofrendo os efeitos desse processo. Vamos lembrar também que a burguesia brasileira apoiou o golpe de 64. Ademar de Barros, Magalhães Pinto, o próprio Carlos Lacerda, que era o demolidor de presidentes, né, que levou o Vargas ao suicídio, junto com os militares. Então, e depois ela pagou o pato, porque não houve eleição em 65, né, e a burguesia agora está sofrendo também com as ações do Bolsonaro. Agora, o que não é possível, você pode fazer unidade de ação em determinados momentos. Agora, você querer relançar uma frente ampla no Brasil, como é que ocorreu em 66, com o Lacerda, o Juscelino Kubitschek e o Goulart, que foi um fracasso, um fiasco completo, de uma burguesia que nem sequer está interessada em derrubar o Bolsonaro. Então, a ideia da burguesia é tentar disciplinar o Bolsonaro, né? E aparar as arestas mais risíveis do Bolsonaro, né, mais irritantes. Então, é um erro crasso de estratégia. Esse erro, né, de apoiar o mal menor, nós estamos vendo. Na verdade, a frente ampla foi aquilo que ocorreu no governo do PT, que levou o golpe. Né? A direção do PT está querendo incorrer no mesmo erro estratégico, né, de apoiar setores da burguesia que não estão mais interessados em desenvolvimento do mercado interno, nem numa autonomia nacional, certo? Essa burguesia é cada vez mais financiarizada e cada vez mais antidemocrática. O Dória é um Bolsonaro de sapatênis, né? Como diria aquele site, aquele blog humorístico, Galãs Feios, né? E é verdade, certo? Então, esse é o quadro. Eu acho que nessa crise, o que a esquerda tem que colocar fora o Bolsonaro, né? Eleições gerais no país, a Assembleia Nacional Constituinte, diante da crise, estatização do sistema financeiro diante do coronavírus, estatização do sistema de saúde, né? Investir no SUS, pagar 2 salários ou 3 salários para a classe trabalhadora, taxar os lucros, dividendos, né? Cobrar aqueles devedores das grandes fortunas, né? E também converter a indústria para a luta contra o coronavírus. Né? Isso aqui é fundamental. A reforma agrária, são essas bandeiras que a esquerda tem que levantar e defender a bandeira do socialismo. Diante da barbárie capitalista, quando a gente falava em barbárie, parecia uma coisa muito distante, mas o próprio capitalismo ele está mostrando a sua verdadeira face. O capitalismo é marcado por barbáries. Né? É só olhar quantos massacres ele não perpetrou na África, né? Na Bélgica, os belgas com o rei Leopoldo dizimou quase toda a população do Congo belga, assim na Namíbia, né? Os alemães mataram quase toda a população daquele país, né? E assim ocorreu na África, como ocorreu também na América Latina com golpes militares, né? E a tendência da burguesia brasileira é um antidemocratismo cada vez mais visceral. Né? Então, não podemos esperar dessa burguesia algo alvissareiro. A tendência dela é golpear cada vez mais a classe trabalhadora. Né? É tanto que o que ofereceram a esmola, R$600 pode chegar a 1.200,
se a mulher for dirigente da família, mas isso é uma esmola comparada que foi dada aos grandes bancos. 1 trilhão e 200 bilhões, não é isso? Enquanto os trabalhadores estão uma miséria. Então, isso mostra qual é o papel da burguesia brasileira, que é uma das mais nefastas e reacionárias do mundo. Né? E não mexeram no teto dos gastos, né? Não mexeram no teto. Por exemplo, todos esses aí que estão falando que se converteram a uma espécie de neo-keynesianismo, atravessaram o Rubicão, saíram de uma política neoliberal extremada por um neo-keynesianismo, eles sequer aventam a possibilidade de suprimir a emenda constitucional 95. Não é? Então, o coronavírus é fruto da destruição ambiental causada pelo capitalismo, a destruição da força de trabalho, a superexploração do trabalho. No século XIV, por que ocorreu a chamada a peste negra, né? Uhum. Que é a peste bubônica. Porque naquele período houve uma transição no feudalismo, os senhores feudais deixaram de cobrar em espécie, passaram a cobrar em dinheiro e explorar ainda mais os camponeses. Isso debilitou a saúde dos camponeses. Né? Da mesma forma, o que essa pandemia está graçando no mundo? Devido à uberização, o rebaixamento das condições de vida da classe trabalhadora, superexploração do trabalho. E no Brasil, isso ainda é mais acentuado. Né? Nós temos aqui uma enorme concentração de renda, uma enorme desigualdade social. Só perdemos para um país africano. E a burguesia nem sequer se sensibiliza com isso aí. Mesmo diante dessa crise colossal, da possibilidade de morrer milhões de pessoas, ela não é sensível. Né? Ela está querendo que os trabalhadores voltem a trabalhar, né, para extrair mais lucros ainda. Então, é uma burguesia completamente insensível, né, e que não tem nenhuma veleidade nacional. Esperar isso da burguesia é uma grande ingenuidade que pode levar, de novo, a grandes derrotas. Certo. Isso. É bom você anotar aí, vamos agora para uma bateria de perguntas das pessoas que estão nos assistindo, ok? Então, vamos ver. A Carla Costa faz uma pergunta assim, vamos aqui para o contexto da nossa terrinha, o Ceará. Certo? Como é que você está vendo a posição do governo Camilo diante da crise? Né? A posição dele, ok? Do governo Camilo, que inclusive presenteou o funcionalismo público agora, segunda-feira, um contingenciamento que acabou com os nossos direitos. Ok? Tem também a pergunta aqui do Sávio, certo? Que está perguntando o seguinte: tem possibilidade de uma invasão mesmo dos Estados Unidos à Venezuela? Diante disso, como é que você vê a postura do Brasil? E como deve ser a postura da esquerda? Né? O Caleb pergunta como é que você vê essa crise Mandetta com o Bolsonaro? Porque também tem uma coisa interessante, né? Os caras, tem gente que quer ver progressista em tudo quanto é canto, né? Eu acho que até nas SS, se os caras tivessem na época da Alemanha, dizer que tinha um setor democrático, né, das SS. Mais outra pergunta. O Benedito Alencar, grande colega meu lá de Itapipoca, né? Ainda que a crise tenha desnudado as limitações do neoliberalismo, vocês entendem que mesmo na crise eles já estão preparando o terreno para a política de um arroxo ainda mais ultraliberal, ao invés de repensar essas políticas? Isso é uma coisa interessante, né? A Naomi Klein, né, aquela autora da doutrina do choque, vai dizer que é num período de crise como essa, né, que ao invés de ter um recuo da burguesia, que a burguesia avança mais para destruir as condições de vida do povo, certo? Olha aí o Nelson Vilela, tá aí o Nelson Vilela do Zé Vicente, camarada. Grande abraço, Nelson Vilela, grande Nelson. Audiência, tá certo? Várias outras pessoas, o Patrick, né, Regina Braga, Rosileide, sou de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, ótimo, obrigado, Rosileide. Olha onde é que estamos alcançando isso, né? A gente quer contribuir. Hoje é um momento muito importante. Período de crise é também um período que sacode as concepções das pessoas, né, da população, onde as pessoas tendem a procurar novas maneiras de ver o mundo e transformá-lo. Com a palavra, você, Manuel. Certo. Bem,
Os governadores do PT no Nordeste são muito moderados, né? E o do PCdoB no Maranhão ainda mais moderado, né? Tanto está propondo que o Bolsonaro, junto com outras agremiações políticas, inclusive o PT, renuncie e assuma o Mourão. O Camilo, junto com outros governadores do PT, quando o golpe ocorreu, eles não envidaram nenhum esforço, né, para mobilizar a população contra o golpe. Uhum. Né? E o Camilo tem, como você falou, tem presenteado o funcionalismo público com vários ataques, né, infelizmente. Então é necessário uma resposta do funcionalismo público contra esses ataques que o Camilo tem desfechado, né? Deixe-me ver aqui, mas isso não significa associar o governo do Camilo ao PSL do Bolsonaro. A distinção não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Como eu vejo algumas correntes de esquerda que, devido a esses ataques, querendo colocar um sinal de igualdade entre o Camilo e o PSL. Não, mas ele tem atacado bastante o funcionalismo público, assim como o governador da Bahia, né? Uhum, exatamente. O Rui Costa. Se eu vejo alguma possibilidade de invasão dos Estados Unidos, e tem atacado, e também tem feito um ajuste fiscal, né, em relação às universidades, né? Exatamente. Que é um dos setores de ponta que está na luta contra o coronavírus, e ele está, vamos dizer assim, descapitalizando, né, tirando recursos. Exatamente. O Sávio, né? Então, se tem possibilidade de invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Bem, vamos lembrar que os Estados Unidos já invadiu vários países. E o linguista Noam Chomsky, né, ele coloca que os Estados Unidos, diante de uma crise, ele sempre gosta de criar guerras para exportar os problemas e criar a necessidade de unidade nacional e reprimir a oposição. Então, nós não podemos descartar, certo? A Venezuela não é o Panamá, certo? Nem é nenhum país menor, certo? Mas nós não podemos descartar a possibilidade do Trump, digamos assim, ficar cada vez mais impopular e ele sair numa aventura militar desse tipo, né? Que poderia trazer talvez algumas surpresas para o próprio Estados Unidos, né? Basta lembrar que o Saddam Hussein, armado pelos Estados Unidos, pensava que ia dar um passeio contra o Irã, e a guerra durou 8 anos, e eles tiveram muitas perdas, e não conseguiram vencer o Irã naquela época, na década de 80. Foi 8 ou 10 anos, né, a guerra? 8 anos, 8 anos, né? 8 anos. E gerou milhões de mortes, né? Então, não podemos descartar essa possibilidade. E a única forma de tentar evitar isso aí é um apoio fortíssimo à Venezuela, exigir o fim do boicote à Venezuela, e gritar em alto e bom som contra qualquer intervenção, certo, estadunidense contra a Venezuela e contra Cuba, né? Porque eles continuam a sanha ainda de querer, certo, derrubar o governo cubano, né? Na verdade, alguns dizem que o Trump está fazendo isso para tentar agradar aqueles setores da Flórida que são muito reacionários, né? Os anos, né? A burguesia que fugiu com a Revolução Proletária cubana, exatamente, certo? Uhum. Então, esse é o quadro. Outra coisa, não podemos esquecer também que a burguesia norte-americana e a máfia, eles assassinaram o Kennedy, né? Uhum. Certo? Hoje está claro que foi para colocar o Lyndon Johnson para continuar a guerra do Vietnã, né? Porque o Kennedy não era um pacifista, foi ele já iniciou o apoio ao golpe de 64, né? Criou os Boina Verdes, mas ele tinha sérias dúvidas em relação a colocar mais tropas no Vietnã. Então, isso é uma das explicações também para o assassinato do Kennedy, além do fracasso da invasão da Baía dos Porcos, né, em 61. Né? Então, não podemos descartar a possibilidade de uma intervenção do estadunidense diante da crise, né, contra a Venezuela. Eu não descartaria. E essa tendência nesse período de crise, ao invés de ter um recuo da burguesia, ter um avanço maior, como disse o nosso colega aí, mais ultraliberal, né?
ao invés de ter um avanço ultraliberal contra o povo. Exatamente. Sim, a Noemi Klein, ela vai dizer o seguinte, né, que o capitalismo aproveita os desastres causados por guerras, causados por desastres ambientais, ecológicos, para implementar suas medidas neoliberais, né? Furacão Katrina, a guerra contra o Iraque, que eles privatizaram o Iraque, né, tomaram conta do petróleo iraquiano, a guerra contra a Líbia, que eles levaram à morte o Gaddafi, né? Hoje a Líbia há um retrocesso total, né? Até escravidão, né? Até escravidão, né? Houve um processo descivilizatório na Líbia, né? E eles tentaram fazer isso na Síria, mas foram derrotados, né? Devido ao apoio russo, né? Na Síria. Também. Hoje os Estados Unidos está muito mais debilitado comparado à década de 60 e 70, né? Mas não é possível. O Mao Tse Tung dizia que, eu acho que era o Mao, né? Que dizia que os Estados Unidos é um tigre de papel. Tigre de papel. Tigre de papel, mas alguém disse que é um tigre de papel com gengivas nucleares, né? Também não podemos esquecer isso aí, né? De papel, mas é perigoso. É perigoso. Diferente daquela noção que se tinha, que tentou se estabelecer na década de 90, né? Que os Estados Unidos tinham supremacia completa, que a supremacia aérea total, que as bombas inteligentes teriam retirado a luta no terreno, né, no campo da infantaria. Essa ideia aí se mostrou completamente equivocada. Você pode bombardear, mas depois vai ter que colocar os coturnos no chão, e quem vai decidir isso é a infantaria. Exatamente. Tem que ocupar o espaço, né? Tem que ocupar o espaço. Né? E ele teve que se retirar, né? Tá tentando se retirar do Iraque, e no Afeganistão ele não conseguiu vencer, né? Tá empantanado até hoje naquela região lá. Imagina uma guerra contra a Venezuela, que tem... a Venezuela teria uma capacidade de resistência muito maior. Você tem 1,5 milhão de homens armados, né? O Maduro armou a população. Né? Então, o que os Estados Unidos está fazendo é um crime internacional, tentando destituir um governo eleito, né? E apoiado pela população. E levando uma crise enorme num país que já está muito prejudicado pelo bloqueio que os Estados Unidos faz à Venezuela. Então, nós temos que dar apoio total à Venezuela. Né? E deixa-me ver aqui. A crise Mandetta versus Bolsonaro. Bem, como é o Bolsonaro? O Bolsonaro é igual aquele mote popular que quanto mais você reza, mais aparece assombração. Né? Não é verdade? Né? Essa política do apaziguamento que setores da esquerda queriam fazer é muito semelhante àquela política de tentar apaziguar Hitler, que continuava sua sanha de anexar cada vez mais território de Tchecoslováquia e ia cada vez mais fortalecendo. A esquerda pensou... Primeiro, o que a esquerda fez? É um governo, o Haddad, desejou boa sorte ao Bolsonaro. Imagine, certo? Nós iríamos desejar boa sorte ao Franco, ao Bolsonaro, a Mussolini. Por quê? Porque se ele tiver uma boa sorte, ele vai liquidar com a classe trabalhadora. O Ciro Gomes disse que temos que dar uma trégua ao Bolsonaro. Então já foi né? O Ciro nacionalista, né? Tido como nacionalista. E então essa política de apaziguamento, ou de unidade, ou de salvação, unidade em torno do combate ao coronavírus, é uma ideia que vai levar a classe trabalhadora a ser um apêndice da direita brasileira e do centrão, inclusive. Né? Que é uma ideia... direita democrática, né? Eu não sei nem que você que é sociólogo. A academia e o jornalismo burguês inventa muita coisa, né? Agora inventou essa categoria de direita democrática, eu não sei nem de onde é que... Como é que pode uma direita ser democrática? A direita, por si só, ela é antidemocrática. Por exemplo, você pega... O que eles querem dizer é o seguinte, o Fernando Henrique era mais civilizado, o Alckmin, mas não é verdade. Não é? Mas estão falando isso, cara, é do Dória. Estão falando do Dória. Do Dória, mas exatamente. Mas eles querem dizer, na verdade, que esses setores neoliberais do PSDB é um centro mais civilizado, diferente do Bolsonaro, que é a extrema-direita. Mas se você olhar esses setores neoliberais, em 93 o Yeltsin bombardeou o parlamento. A Margaret Thatcher agiu com mão de ferro contra os mineiros. Né? Isso.
O Fernando Henrique agiu com mão de ferro contra as greves dos petroleiros em 95, né? E governou através de medidas provisórias, através de uma repressão à classe trabalhadora. Então, essa ideia que o PSDB é civilizado e o DEM é uma ideia completamente errônea que não está em consonância com a realidade, né? Então, é uma ideia completamente equivocada, né? O que poderíamos fazer com esses setores é unidade de ação, mas nunca uma frente, né? Um programa, né? Como esses setores querem fazer. O Zé Disseu estava falando que foi graças à aliança com o MDB, PMDB, com outros setores, que foi possível derrotar a ditadura. A ditadura foi derrotada, foi num plano da ação da luta de classes, quando a classe trabalhadora levantou a cabeça, e os estudantes também. Porque até então a burguesia ficava na ação parlamentar, fazendo discurso, mas quando a classe trabalhadora entra em cena, então muda aquele quadro, a correlação de forças, né? Nós temos a esquerda, infelizmente, que não tem virtude, no sentido de combater a direita. Ela quer sempre embelezar, arranjar um pretexto para se associar a setores da direita. Esse é o quadro, infelizmente. Por isso que é necessária a independência política da classe trabalhadora. Muito bem. Boas palavras, né? É necessária a independência política da classe trabalhadora. Nós estamos terminando agora essa live, né? Gostaria de agradecer a participação, as perguntas, o apoio, certo? Dos diversos colegas e colegas, pessoas do Brasil inteiro que convergiram para a nossa live. Queria, Emanuel, convidá-lo para outras conversas, outros debates, né? Sobre outras temáticas. Eu acho que a gente tem uma tarefa gigantesca hoje de discutir, de debater saídas para o Brasil, para o povo brasileiro, né, para a nossa categoria de professores, funcionários públicos e para os demais trabalhadores. Você poderia, por gentileza, encerrar a nossa live? Nossa, queria agradecer o convite, sempre um prazer estar com o professor Fred, a professora Carla e outros componentes, que também faço parte, né? Exatamente. Aqui do Japão. E dizer o seguinte, olha, esperar dessa burguesia ou do Bolsonaro que ele tome atitudes prudentes é a mesma coisa. Os nazistas, quanto mais a guerra se aproximava do fim, mais eles mandavam judeus e setores para os campos de extermínio. Então, o Bolsonaro não vai voltar atrás, nem vai renunciar, né? É uma ilusão muito grande. Então, a classe trabalhadora tem que aproveitar essa crise e colocar a bandeira de fora Bolsonaro, eleições gerais no país, Assembleia Nacional Constituinte, e defender bandeiras que são concernentes à esquerda, né? Estatização do sistema bancário, que muita gente pensa que é socialismo, não é uma bandeira democrática. O Marx colocava isso para a Revolução Democrática na Alemanha, em 48, né? A Coreia do Sul fez isso aí, na década de 70, né? Porque o setor financeiro é um setor que na verdade, pensa, os banqueiros são a pátria, eles pensam nos seus próprios lucros, né, e não na maioria da população. Então, é nesse sentido que a esquerda tem que colocar um programa independente e tentar, certo, trabalhar esse programa no seio da classe trabalhadora. Palavra de ordem que levem a classe trabalhadora à mobilização e a se chocar e derrubar esse regime político, e não trocando 6 por meia dúzia. Ótimo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.